Salve pessoal! Então a gente vai trabalhar nesse momento, com esse vídeo, esse conteúdo que está ali na tela para vocês. Eu vou resumir esse vídeo apenas no conteúdo que vocês conseguem ver ali, porque esse esquema ele resume bem o funcionamento dos sistemas em geral de comercialização de alimentos. Vejam que aqui tem um desenho que se assemelha à lógica de uma cadeia de produção, né? Que vem desde a base de fornecedores de insumos e até chegar aqui na outra ponta aos consumidores. Vejam que aqui estão os agricultores, né, os produtores primários, passando por intermediários aqui no meio até chegar nos consumidores finais. Esse esquema ele é fundamental para a gente entender diversos elementos que organizam os sistemas de comercialização de alimentos. Isso, obviamente, vai ter variações conforme o tipo de produto, região, perfil de produtores, de atacadistas, de empresas em geral, de consumidores e etc. Mas, como esquema, há uma certa universalidade nesse formato que está posto ali na tela, né? E algumas características desse formato chamam a atenção. Observem que aqui nos agricultores, assim como aqui nos consumidores, nós temos uma abertura do funil, que ele vai se fechar aqui para os atacadistas e daqui ele abre de novo para os consumidores. Então nós temos, né, lá nos fornecedores de insumos, nós temos um pequeno número de empresas, de fornecedores e etc., que atendem um número expressivo de agricultores, né? Esse número expressivo de agricultores, ele também tem algumas características importantes, né? Que normalmente esses agricultores eles estão dispersos, cada qual no seu estabelecimento rural, né? Um certo número numa comunidade, outro noutra, alguns num município, noutro, né? E conforme o tipo de produto que se for comercializar, esse produto ele vai ter que ser coletado em diferentes estabelecimentos de diferentes agricultores e sendo coletado ali, esse produto vai ter que ser reunido, né? Então, levado de um agricultor ou de outro, levado para um ponto que faça essa reunião desses produtos, né? Por que que esse sistema de reunião ele existe? Ele existe para fazer o que nós denominamos de otimização de logística, né? O que que acontece? Pensem, né? Seria inviável todos os agricultores, cada um deles pensar em pegar ter um caminhão e fazer a sua comercialização privada e etc, né? Isso colocaria um monte de caminhões na rua, geraria um custo muito mais elevado, né? De combustível, de transporte, de tempo de pessoas e etc tal. Por isso a importância, né, desse processo que a gente chama de reunião, né? Que reúne os produtos dos agricultores para, num ponto de reunião, que seriam os atacadistas. Observem aqui, né, que a gente usa a expressão atacadista porque é quem vai reunir e ter esses produtos em atacado, né? Não quer dizer que isso seja apenas uma empresa atacadista. Por exemplo, muitas cooperativas fazem esse serviço de atacado, né? De reunir os produtos para armazená-los, para processá-los, e assim por diante, né? Então, dos agricultores, esses produtos vêm aqui para os atacadistas, e como eu já disse, pode ser uma simples ação de reunião para poder aí se organizar melhor em caminhões maiores, em estruturas maiores, para distribuir isso para varejistas e consumidores finais, ou não sendo apenas
uma reunião desses produtos para distribuir, pode-se aqui nesse espaço atacadista ter estruturas de processamento, né, que vão agroindustrializar, processar e gerar transformação nesses produtos, né? Então, várias coisas podem acontecer aqui. Esses atacadistas, né, e vocês devem ver muito em muitos lugares no interior, né, tem muitas empresas que se autodenominam lá, né, atacadista distribuidor. Então, às vezes, uma mesma empresa, ela faz essas duas atividades, que é reunir os produtos e concentrá-los no atacado, para aí distribuí-los, né, para os pontos, né, de venda no varejo, né, que poderá ser desde lá um grande supermercado, mas também pode ser um mercadinho de bairro, também pode ser uma feira, enfim, pode ser uma diversidade de situações, né? Mas vejam que, de qualquer maneira, esse processo de reunião aqui dos agricultores para um processo de organização e otimização de logística é fundamental, para ir também otimizando essas logísticas, distribuir isso para varejistas e consumidores finais, né? E isso então vai gerar, né, a dinâmica principal, essa de distribuição, de comercialização dos alimentos, né? Eu finalizo esse vídeo, depois a gente vai poder aprofundar com outros vídeos, outras questões, mas eu finalizo esse vídeo destacando para vocês, né, esse funil aberto dos agricultores e esse funil aberto dos consumidores, né, justamente as duas partes mais frágeis dos sistemas de produção, distribuição de alimentos, né? O agricultor, que é quem de sol a sol produz todos esses alimentos, mas que tem muita dificuldade de definir preços, e normalmente ele é um tomador de preços, né? E os outros é que dizem para ele quanto pagam e etc. Muitas vezes porque eles estão dispersos, às vezes desorganizados, né? E não conseguem fazer frente às empresas, né, que estão aí adiante no sistema de comercialização para adquirir o produto deles. Lá na outra ponta, os consumidores, que muitas vezes concentrados em centros urbanos, mas também numa lógica de clientela clássica, cada um adquirindo o seu produto sem uma organização efetiva como consumidor. Nós vamos poder aprofundar isso um pouco mais adiante, né? E assim também, apesar de estarem concentrados em centros urbanos, mas esses consumidores muitas vezes estão desorganizados, dispersos, né? E simplesmente são aqueles que pagam, né, o valor final do alimento que é adquirido. Então, 100% o valor final pago é por esse consumidor. Ele vai pagar todas as remunerações, os valores que vão se agregar ao longo dessa cadeia, né? Normalmente, um percentual que fica desse valor final pago pelo consumidor, um percentual menor que fica com os agricultores, e ele, consumidor, arcando com um custo maior, que, a depender de quantos intermediários haverá nesse processo e etc., poderá esse alimento chegar a um custo menor, maior e em condições as mais variadas. Então, tudo isso a gente vai poder aprofundar e trabalhar em outros vídeos. Valeu? Aqui era para dar uma ideia geral desse esquema. Digam, né, reajam, digam se ficou claro. Qualquer coisa a gente vai interagindo aí nos espaços disponíveis, ok?